Olá, meninos, meninas do nono, tudo bem com vocês? É, Dando continuidade a respeito dos estudos relacionados ao Oriente Médio, vamos falar hoje a questão do fundamentalismo islâmico que está fortemente presente ali naquela região. Do ponto de vista teológico, uma definição de fundamentalismo é uma manifestação religiosa onde os praticantes de uma determinada crença promovem a compreensão literal de sua literatura sagrada. Ou seja, onde os praticantes de determinadas regiões pegam, né, os livros sagrados, né, igual, por exemplo, em relação ao catolicismo, né, ao Novo Testamento, o Antigo Testamento, em relação ao Islã, a questão do Alcorão, né, que são aí o livro sagrado que eles têm. O que eles fazem? Então, eles pegam, fazem a leitura dessas sagradas escrituras e fazem uma interpretação mais radical, digamos assim, de determinadas passagens. E que muitas das vezes, infelizmente, ocasiona, né, a intolerância religiosa, o preconceito, a discriminação, não só de determinadas pessoas, mas também das outras religiões de uma maneira geral. Hoje, nos dias atuais, é muito comum associarmos o fundamentalismo religioso a práticas e a ação violenta, tá? Mas não devemos generalizar esse conceito de fundamentalismo religioso, tá? Então, dentro da vertente política, passou a se organizar, principalmente entre os muçulmanos, né, quando eles fabricaram algumas visões de mundo, algumas teorias relacionadas à interpretação de determinadas passagens do Alcorão. Em suma, observamos, né, que os líderes fundamentalistas do Islã reivindicam toda uma ordem de símbolos tradicionais na construção de políticas internas e externas e formas de organização de governos que fazem parte do mundo islâmico de acordo com as sagradas escrituras, ou seja, de acordo com o Alcorão. Então, ele, igual eu comentei anterior, ele recebe essa conotação pejorativa associada ao fanatismo, muitas vezes extremo, que levam as pessoas a cometer determinados atos de extrema violência, como, por exemplo, os atentados, os homens-bombas, igual, por exemplo, a Al-Qaeda, né, que lá no dia 11 de setembro é, que eu esqueci o ano, fez aquele ataque às Torres Gêmeas lá, associada, né, a um grupo terrorista, a Al-Qaeda, e ela se associa, e associados, né, a essa questão da interpretação do Alcorão de uma forma mais radical, e dentro da cultura, né, desse pessoal, eles veem os Estados Unidos como grande mal a ser combatido. Por isso, né, que tem essas divergências, esses ataques terroristas que acontecem em alguns países ocidentais. Mas, se nós analisarmos um pouco da história, podemos perceber que, muitas vezes, né, eles jogam a conotação religiosa, mas tem aí questões relacionadas à política, a território, à economia, né, e petróleo, né, que é o grande motor, digamos assim, de muitas divergências, não só nos países que pertencem ao Oriente Médio, mas também em termos globais. Dentro dessa questão do discurso fundamentalista, vamos pegar aí um pouquinho a questão do Estado Islâmico, né, que eles praticam ações, né, de grande violência contra determinados grupos de etnias, né, que pertencem ali da região do Oriente Médio, quanto também em outros países. Então, o discurso dos fundamentalistas, eles começou lá, né, na época, depois da morte de Maomé, quando dois grupos rivais, os xiitas
e os sunitas começaram a disputar a, a liderança do islamismo. É igual assim, dentro da religião católica, nós temos o Papa, que é o líder mundial. E dentro do Islã não tem uma peça central, um líder, né, de toda a nação islâmica. E tem, mas de vez em quando acontece que alguns dos iatolás, alguns dos sheiks, dos pachás, eles assumem essa liderança, né, devido à força com que eles se impõem, a determinadas ações com que eles praticam. Então, dentro, né, do Islã, tem essa disputa entre os xiitas e sunitas, que uns são bem tradicionais, bem mais radicais, né, igual, por exemplo, em relação às mulheres. É, tem o Hezbollah, não, o Talibã, né, que no Paquistão, no Afeganistão, ali naquela região, nessa interpretação, né, do Alcorão de uma maneira bem radical, extremamente radical, as mulheres não podem usar roupas que não seja a burca, né, que aquela que cobre, né, ela da cabeça aos pés. Em alguns casos, né, deixando apenas a parte dos olhos à mostra, né, para que elas possam desenvolver as suas atividades. Então, só lendo aqui um pouquinho, com os conflitos internos, né, entre xiitas e sunitas, o avanço da globalização, da cultura ocidental através da ocupação dos países, potências, os meios de comunicação nos países muçulmanos, vários movimentos e organizações fundamentalistas consideradas terroristas surgiram para combater esse tipo de reforma. Ou seja, eles não querem que a influência, principalmente da cultura ocidental, abre aspas, a parênteses, Estados Unidos, influencia no comportamento dos jovens dos seus países. Por isso, né, em que eles desejam remover essas influências e criar um Estado totalmente islâmico, fiéis aos ensinamentos, né, do profeta Maomé e do livro sagrado no Alcorão. Lá depois que quando Maomé estava, né, lá, antes dele falecer, ele começou a fazer a chamada Jihad Islâmica, ou a Guerra Santa, mas não era guerra propriamente dita. O que ele queria? Levar, né, a palavra do Islã para aqueles que para poder fazer a conversão. Só que muitos deram uma interpretação diferenciada. Jihad, guerra, guerra mesmo. Converter as pessoas, outros povos, através de atitudes agressivas, a abarcarem, né, a abraçarem os ensinamentos do Islã, tá? Do Islã. Então, né, aí ocasionou sérios conflitos entre povos, entre nações, entre estados, não só no Oriente Médio, mas em outros lugares também. Igual, por exemplo, né, dessa expansão do islamismo, eles conquistaram a Península Ibérica, né, a Espanha e Portugal. E em 1492 eles foram expulsos de lá. As cavalhadas, né, é uma representação desse combate entre os cristãos e os mouros, né? Quem eram os mouros eram os muçulmanos, né? Os islâmicos. Os fundamentalistas, né, eles têm mostrado um desprezo em suas ações, que violam os direitos individuais de cada pessoa e resulta na eliminação da esperança, onde a justiça eles fazem ela de acordo com o seu prazer. Tá? Sendo que a vida e a dignidade humanas deveriam ser prioridades, né, na base dos princípios, dos valores, das convicções ou das crenças. Então, esses fundamentalistas, dentro dessa interpretação radical que eles fazem das Sagradas Escrituras, e em nome de Alá, eles cometem verdadeiros genocídios, tá? Eliminam grupos sem a mínima consideração, sem o mínimo remorso, por assim dizermos. Tá? Eu comecei a falar a respeito do Estado Islâmico. Nós temos o Estado Islâmico,
a Al-Qaeda, o Boko Haram, né, não é Haru, não. O Boko Haram, o Talibã, e alguns outros grupos é, terroristas que agem, né, com extrema violência, tá? Atitudes bem sanguinárias nos dias atuais. Por exemplo, o Estado Islâmico, né, que ele está sendo combatido, né, com todas as forças no país, principalmente lá na Turquia e nas outras regiões ali por perto. Olha como que eles fazem, o que eles fazem, né, com aqueles que não estão de acordo com as suas atitudes, com sua religião, com seus ideais, com acordo com as suas ideologias. Eles promovem, né, ações contra a população de cidades inteiras, tais como decapitações, fuzilamento, crucificações, estruplo e carbonização de pessoas vivas. Tá? E por que eles fazem esse tipo de pessoas? Já que eles não conseguem convertê-los à sua ideologia religiosa, aquelas pessoas que não aceitam, eles fazem esse tipo de ação. Então, vários grupos étnicos, né, que professam mesmo a religião islâmica, mas não da forma como que eles querem, são vítimas desse tipo de ações do Estado Islâmico. Tá? Uma das últimas aí que eu lembro de ter lido, eles entraram numa escola para mulheres, sequestraram mais de 256 meninas que foram feitas de escravas sexuais dos membros do grupo. Tá? Só para a gente ter uma ideia aí dessa questão, né, da violência, dessa questão do fundamentalismo religioso ligado, né, a determinados grupos terroristas, não só no Oriente Médio, mas em outras regiões do nosso planeta. Algumas perguntas e algumas respostas. No que esses fundamentalistas creem? Assim como no cristianismo, isso não é só uma coisa dos muçulmanos, e no judaísmo, o Islã afirma que há um único Deus, né? Essas três religiões ainda compartilham uma série de histórias, e os muçulmanos também acreditam em Jesus, não como filho de Deus, mas como um grande profeta. O Islã ele tem como livro sagrado o Alcorão, tá? Dentro dele, junto com o Alcorão, nós temos a Suma, que também faz parte, né, os ensinamentos do profeta, e o Hábites, né, dos seus dizeres. A autoridade religiosa. Não há uma instituição unívoca como o Vaticano, mas há centros religiosos, né, que exercem algum papel centralizador. O clero xiita tem uma hierarquia mais definida do que o sunismo. O Estado Islâmico, qual que é a sua justificativa? Busca na tradição islâmica justificativas para suas ações. Muitos de seus argumentos vêm de teólogos, de um teólogo medieval, Ibn Taymiyah, né, que inspira interpretações radicais. O que pensam estes? Eles pregam, né, uma interpretação literal dos textos, em especial do Alcorão, e descartam os séculos de interpretações que consideram uma corrupção. Né, que esses estudos que vieram depois, a interpretação que vieram depois, não tem validade nenhuma. A morte dos inimigos. Uma das justificativas, né, para a morte dos inimigos é a punição pela política externa dos seus países, além de que, né, eles não terem se convertido. O Estado Islâmico ele bombardeou no território inúmeras vilas, aldeias de curdos, de judeus, de árabes, que tinham uma interpretação, digamos assim, além de não terem a religião, uma interpretação mais moderna do Alcorão. Tá? Obrigado pela atenção de vocês e até nossa próxima aula.